Viver na Alemanha Oriental era enfrentar uma realidade onde a promessa de igualdade se misturava com o medo constante e a falta de liberdade. Em meio a uma vigilância implacável e uma economia sufocante, as pessoas lutavam para encontrar esperanças em um regime que controlava todos os aspectos da sua vida. Vamos explorar essa história onde cada decisão moldou o destino de uma nação e deixou marcas profundas na sociedade. Em agosto de 1945, quando as cicatrizes da Segunda Guerra Mundial ainda eram frescas, a Alemanha foi dividida entre os aliados na Conferência de Potsdam. 16 milhões de pessoas repentinamente sob o controle soviético, um evento que marcou profundamente o início da Alemanha Oriental. O mundo estava em reconstrução, mas essa divisão plantou sementes de um futuro turbulento. Não foi apenas uma linha no mapa que foi traçada, mas sim uma barreira que separou famílias, amigos e a própria história da Alemanha, criando dois mundos distintos em uma única nação. A ocupação soviética na Alemanha Oriental foi marcada por um regime de controle rigoroso e repressão implacável. Os soviéticos, determinados a solidificar seu poder, desmantelaram a infraestrutura industrial do país, removendo maquinários e recursos vitais para fortalecer sua própria economia. Ao mesmo tempo, qualquer suspeita de oposição era sufocada com prisões e perseguições. O dia a dia dos cidadãos eram permeados pelo medo e pela incerteza, enquanto a história da Segunda Guerra Mundial ainda pairava sobre todos. Esse período de ocupação deixou marcas profundas, tanto na estrutura social quanto na psique coletiva, preparando o terreno para os desafios que viriam a seguir. Em 1946, sob o olhar atento dos soviéticos, a paisagem política da Alemanha Oriental começou a se transformar. A fusão de partidos políticos, algo que inicialmente parecia uma simples reorganização, na verdade, pavimentou o caminho para a criação do Partido da Unidade Socialista, conhecido também como CIT. Essa manobra consolidou o controle comunista. Em 1949, o regime foi oficialmente estabelecido. Não era apenas uma mudança de nome ou de líderes, mas sim a construção de uma nova ordem social, onde a ideologia comunista se enraizava profundamente. Mesmo com os traumas recentes da Segunda Guerra Mundial, os habitantes da Alemanha Oriental agora lutavam em uma luta interna para moldar o futuro do país, sob um sistema que prometia igualdade, mas que trouxe muitos desafios. A Alemanha Oriental enfrentou grandes dificuldades econômicas após a Segunda Guerra Mundial, uma consequência direta da perca de áreas industriais cruciais. A escassez de recursos básicos levou a uma situação alarmante de desnutrição e estagnação, onde o progresso parecia um sonho distante. O povo lutava diariamente para suprir suas necessidades mais básicas possíveis, enquanto o governo tentava desesperadamente reestruturar a economia sob o peso das demandas soviéticas. Conforme o tempo foi passando, uma melhora econômica e uma estabilidade era vista como impossível sob o regime comunista. Esse cenário apenas intensificou as tensões sociais, criando um ambiente de incerteza e também de desespero. O descontentamento da Alemanha Oriental, alimentado pela deteriorização das condições econômicas e pela repressão política, levou a uma migração em massa para a Alemanha Ocidental sob o controle dos aliados. Milhares de pessoas desesperadas por uma vida melhor e por oportunidades que não encontravam em sua terra natal
decidiram arriscar tudo em busca de uma nova esperança no Ocidente. Esse êxodo em massa não apenas piorou ainda mais a já frágil economia da Alemanha Oriental, como também representou um golpe na moral do regime comunista, que lutava para manter sua população e suas ideologias intactas. A fuga constante de cidadãos era um claro sinal de que o modelo vigente não estava funcionando, e isso alimentava ainda mais a instabilidade interna. Walter Ulbricht, o líder da Alemanha Oriental, tentou desesperadamente consolidar o poder e revitalizar a economia com seu ambicioso plano quinquenal. No entanto, essas políticas comunistas que prometiam transformar o país em uma potência industrial acabaram impondo mais dificuldade ao povo. As medidas adotadas, ao invés de trazer prosperidades, agravaram a situação, culminando na revolta dos trabalhadores em 1953. Essa revolta foi um claro sinal de que a tensão social estava atingindo seu limite e o regime estava falhando em sua promessa de uma vida melhor para todos. Em 1961, o regime da Alemanha Oriental tomou uma decisão drástica para combater o êxodo em massa, que ameaçava desmantelar sua estrutura. A solução foi a construção do Muro de Berlim. Esse muro, que se tornou um símbolo de divisão e repressão, foi erguido para impedir que mais pessoas fugissem para o Ocidente em busca de liberdade e oportunidades. A vida de milhões de alemães foi transformada em um instante, com famílias sendo separadas e sonho de uma vida melhor sendo bloqueados por concreto e arame farpado. O muro reduziu significativamente as fugas, mas também solidificou a percepção que a Alemanha Oriental estava se tornando uma prisão a céu aberto. Na década de 1960, apesar das dificuldades e do ambiente de repressão, a Alemanha Oriental conseguiu alcançar uma certa estabilidade econômica, tornando-se a economia mais rica do bloco oriental. No entanto, essa aparente prosperidade vinha com um preço. A escassez de produtos básicos persistia e os tempos de espera por itens essenciais eram longos e frustrantes. Mesmo com uma economia mais robusta em comparação com seus vizinhos socialistas, a vida cotidiana ainda era marcada por limitações e sacrifícios. O contraste entre o progresso econômico e a realidade vivida pelo povo criava um paradoxo. Enquanto o regime proclamava vitórias econômicas, a população ainda lutava para suprir suas necessidades mais básicas. A vida na Alemanha Oriental era permeada pelo medo constante, uma grande parte devido à presença onipresente da Stasi, o Ministério de Segurança do Estado. Essa organização mantinha uma vigilância rigorosa sobre a população, monitorando cada movimento, cada palavra e até mesmo cada pensamento suspeito. Com uma rede de informantes que se infiltrava em todas as esferas da sociedade, a Stasi cultivava uma cultura de desconfiança onde até amigos e familiares podiam ser agentes disfarçados. Viver sob esse regime era como caminhar em um campo minado, onde qualquer deslize poderia levar a consequências devastadoras. O controle absoluto da Stasi não apenas moldava o comportamento das pessoas, mas também moldava a própria identidade da nação, que se via sufocada por uma sombra constante de repressão e vigilância. Apesar do controle rígido do Estado, a Alemanha Oriental desenvolveu uma cultura distinta ao longo dos anos, uma que refletia os valores socialistas impostos pelo regime. No entanto, essa cultura não era imune
a influência do Ocidente, especialmente entre os jovens. Enquanto o governo promovia uma arte e uma literatura que exaltava o trabalho coletivo e a vida socialista, a juventude começava a ser seduzida pela música, moda e ideias vindo do outro lado do muro. Essa divisão cultural gerava uma tensão interna, onde as gerações mais novas questionavam a rigidez do sistema em que viviam. Mesmo sob a pesada cortina de ferro, a Alemanha Oriental não podia isolar completamente seus cidadãos das influências externas, e essa luta interna entre tradição e modernidade se tornava cada vez mais evidente à medida que os anos passavam. Em 1989, o descontentamento acumulado ao longo de décadas finalmente chegou a um ponto de ebulição. O povo da Alemanha Oriental, cansado da repressão, da escassez e da falta de liberdade, tornou as ruas em protestos que rapidamente se espalharam por todo o país. A pressão popular se tornou insustentável e no dia 9 de novembro de 1989, o Muro de Berlim, que durante tanto tempo havia simbolizado a divisão e a opressão, foi finalmente derrubado. Esse momento histórico não apenas marcou o fim de uma era, mas também deu início ao processo de reunificação da Alemanha em 1990. O mundo assistiu com admiração e esperança enquanto as barreiras físicas e ideológicas que havia separado um povo por tanto tempo caíam, dando lugar a uma nova fase da história da nação. E bom entusiastas, já conto com o seu like e a sua inscrição para se estar apoiando o nosso canal. Se você gostou, comente aí embaixo qual foi a parte mais interessante. Tenha aí uma ótima semana e nos vemos nas próximas aventuras históricas.